E eu quero começar, então, dando boa noite. Vou começar aqui pela minha esquerda. Carlos Flávio Barbosa, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Lisete, nossa âncora. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Eliezer, querido amigo Políbio Braga, que já se faz presente aqui algumas vezes. Obrigado você que patrocina esse programa, mas especialmente você que vê, que nos assiste por meio, né, dessas ondas da frequência modulada da Rádio Membuí. Seja muito bem-vindo, participe, né, faça sua pergunta, seu questionamento. Se quiser fazer uma crítica, seja muito bem-vindo. Perfeito. Rodrigo Silva Jardim, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Lisete, Eliezer, Carlos Flávio. Ele treina, ele deve treinar no espelho, né? Acho, né? Fica muito bom, né? Eu vou trazer ele mais vezes para ele fazer o comercial aqui do Empreender, né? Ele treina no espelho, acho que quando tá escovando o dente, assim, aí sai aquele, né? Eu acho que sim, né? Eu acho que ele treina, mas olha, eu agradeço, né? Porque ele faz uma propaganda bem legal. Claro, não. O rapaz é diferenciado, né? Um castrador de grilo e diferenciado, né? Esse aí eu vou ter que contar. Mas é isso aí, então, boa noite a todos, não é? E vamos iniciar aqui a nossa conversa hoje com o nosso grande jornalista Políbio Braga, aí, que vai nos brindar com as suas análises da política nacional, principalmente, né? Perfeito. Isso aí. Inclusive, hoje foi muito comentado no programa Tá Na Hora, a presença dele aqui. André Campos fez também o comentário. Tu também fizeste no teu comentário, né? Fizemos um chamamento. E falando, né, da presença do Políbio Braga aqui, jornalista, que tem aí uma vasta caminhada, né? Políbio, boa noite, bem-vindo. Gostei da vasta caminhada. Verdade. Você sabe, pessoal, que ontem eu peguei um táxi aqui em Porto Alegre, fui lá num programa do Júlio Ribeiro, no Mais Brasil, e aí fui conversando com o motorista, né? Porque eu não resisto num táxi a não conversar. E aí ele dizia, mas eu estou reconhecendo a sua voz. Eu digo, quem é que você acha que eu sou? Daí ele dizia, não estou lembrado, como é o seu nome? Eu digo, é Políbio Braga. Diz ele, claro, o meu avô falava muito em você. Era tão ouvinte. Eu fiquei todo frajola aqui, achei que ele ia dizer, olha, estou lhe acompanhando. Ele não estava acompanhando nada, ele estava acompanhando. Eu lhe escutava quando era criança. Olha só. Mas então, quando eu vejo assim, esse Vasta teu aí, eu digo, é verdade, é Vasta mesmo, né? Eu estou com 84 anos, não é brincadeira, né? 60 anos de jornalismo aí. Então é uma experiência muito grande, é um prazer estar de novo com vocês aqui. Gostaria de estar mais a miúde, mas eu trabalho também para resolver o sangue aqui. Eu ia dizer para salvar o leite das crianças, mas agora o leite das crianças é dos meus netinhos aqui, que eu tenho que salvar. Mas olha, eu vou lhe dizer uma coisa, então eu vou lhe fazer um elogio. Nos seus 84 anos, o senhor não aparenta 84 anos, além de ter uma inteligência, ter um conhecimento grande para compartilhar com os nossos ouvintes, o senhor é muito jovem ainda, então tem muita estrada pela frente. Mas tu sabes que casualmente ontem também uma pessoa, essa mesma pessoa aí, esse taxista, ele perguntou quantos anos eu tinha. Aí eu falei para ele que tinha 84. Aí ele disse a mesma coisa que você disse. Disse, não, mas o senhor não parece. E aí ele, mas quantos você me dá? Eu disse, 83. eu já estava todo contente. Ele disse, ele vai me dar uns 10 ou 20 anos a menos, né? Mas me deu um ano a menos. Um ano a menos. Bom, o nosso tema de hoje é um tema bastante importante, né? E eu acho que os ouvintes anseiam por ouvir opiniões, ouvir pessoas falando sobre os últimos acontecimentos. Vou deixar, então, para o Rodrigo conduzir aí, né, Rodrigo? Certo. As perguntas, começando por ti aí. Vamos lá. Políbio, nós vivemos uma situação muito diferenciada atualmente na política brasileira, né? E isso é reflexo também de uma política internacional, né? O que te parece, analisando a política brasileira, quais são os próximos acontecimentos aí no desenrolar dessas situações que envolvem o Brasil? E o que te desperta interesse em analisar e discutir aí? O que te parece o momento? Olha, eu gosto muito de sempre pedir para quem eu já esteja conversando, né, que siga o ensinamento do Jaque, o Estripador, sabe? Vamos por partes, né? Então, porque esse cenário brasileiro atual é muito difícil você fazer uma análise assim que não seja por partes, porque nós temos um cenário econômico aí muito instável, né? Muito comprometedor para o futuro, temos um cenário político
horroroso aí, principalmente depois da prisão do principal líder da oposição, o Jair Bolsonaro, né? Temos um cenário social também bem conturbado. Então, e temos uma configuração internacional que é de, olha, de ter muito temor em relação a isso, né? A parte internacional. Hoje mesmo aí nós tivemos alguns acontecimentos aí de fora para dentro aqui, de pressões dos Estados Unidos em relação ao Brasil aqui. Hoje, eu estou falando com vocês na quinta-feira, agora dia 27, né? Sim. Não são 8 horas da noite. E, olha, o noticiário sobre essas pressões dos Estados Unidos sobre o Brasil, que já se configuraram ali no tarifaço, né? Hoje nós tivemos algumas notícias muito preocupantes, a começar pelo encontro do embaixador dos Estados Unidos com o presidente do Banco Central, ontem, né? O Galípolo, presidente do Banco Central, na verdade, os Estados Unidos não tem mais embaixador no Brasil, né? Não tem ainda, não foi nomeado um embaixador no Brasil. Temos um encarregado de negócio aí que faz às vezes o embaixador, o Gabriel Escobar. E ele esteve no Banco Central ontem, fora da agenda, e ficou 1 hora lá conversando com o presidente do Banco Central. O que o Banco Central divulgou, a Embaixada Americana nem tocou no assunto, né? Não tocou. Mas o Banco Central ele praticamente nem tocou no assunto também, só tocou por alto, assim, nós recebemos, aquela coisa formal, né? Recebemos o embaixador dos Estados Unidos, discutimos questões institucionais, e ficou por aí, né? Muito genérico. Mas as coisas vazam, porque as pessoas começam a fechar as pontas, assim, o que houve? O que está acontecendo aí? Então, mas hoje surgiu uma outra informação que está ligada, eu acho, a essa, que é uma nota da Coca-Cola, sabe? E eu acho que está linkado a isso, essa questão da Coca-Cola, sabe? Eu não sei se vocês acompanharam, Sim. mas a Coca-Cola tirou uma nota hoje dizendo o seguinte: olha, nós patrocinamos aí um evento de membros do Ministério Público Federal no dia 11, e nesse evento foi convidado para falar ali como orador principal o ministro Alexandre de Moraes. Nós fomos um dos patrocinadores, mas nós não sabíamos quem é que ia falar. Ou seja, por que a Coca-Cola não disse por que estava tirando essa nota, entende? Mas ela estava tirando essa nota porque o site Metrópolis, pouco antes, tinha colocado a questão de que um membro do Departamento de Estado dos Estados Unidos, essa semana, chamou os dirigentes da Coca-Cola lá no Departamento de Estado e comunicou para ele que eles poderiam ser sancionados, a Coca-Cola americana, por estar patrocinando um ministro do Supremo Tribunal Federal sancionado como violador dos direitos humanos, no caso, o ministro Alexandre de Moraes. Entendeu? Então, em função dessa informação, e também do encontro do embaixador americano com o presidente do Banco Central, é que começa a gente tem que linkar essas coisas, né? Porque, claro, o embaixador não foi lá no presidente do Banco Central reclamar que a Coca-Cola patrocinou um evento do qual participou o Moraes. É óbvio que quando foi conversar com o presidente do Banco Central foi num outro sentido, porque o que diz a lei Magnitsky que atingiu o Moraes como violador dos direitos humanos? A lei Magnitsky diz que um violador dos direitos humanos, ou qualquer atingido pela lei Magnitsky, né? Porque ela atinge não apenas quem viola os direitos humanos, mas também narcotraficantes, corruptos. Né? Então, quem é sancionado pela lei Magnitsky, essa pessoa, ela não só não pode mais entrar nos Estados Unidos, o Moraes já estava proibido, né? Porque tinha cortado o visto, mas não só, como tem os seus bens todos disponíveis nos Estados Unidos. Já tinha conta bancária, qualquer coisa. Ele e a família toda. Mais do que isso, está proibido pela lei Magnitsky que qualquer empresa com sede nos Estados Unidos não pode ter qualquer tipo de relação comercial, financeira, com qualquer dos sancionados pela lei Magnitsky. Qualquer empresa localizada nos Estados Unidos. Porque a lei vale para os Estados Unidos, não é isso? Bom, quem mais não pode relações comerciais e financeiras com o sancionado, como é o caso do Moraes? Bancos que tenham interesse nos Estados Unidos.
Por exemplo, o Banco do Brasil tem agência em Nova York. O Itaú tem agências nos Estados Unidos. O Bradesco tem agência nos Estados Unidos. Mas, além disso, eles integram um sistema financeiro que praticamente depende dos Estados Unidos. Sim. De modo que eu estou convencido de que essa reunião do embaixador dos Estados Unidos com o presidente do Banco Central teve a ver com isso aí, porque as informações que estão rolando aí, inclusive, é de que o ministro Alexandre de Moraes, ele está usando laranjas para fazer as movimentações com cartão de crédito, com conta bancária, porque ele já não tem mais conta bancária e não pode mais ter cartão de crédito, entende? Então, só para concluir essa parte aí, eu gostaria também, rapidamente, de situar quem está nos acompanhando aí no conjunto da obra, entende? Eu estou falando aí de uma questão relacionada com as atividades, digamos, econômicas, de um ponto das atividades econômicas, né? Mas eu quero também dizer para vocês que, anteontem, em São Paulo, o ministro do Desenvolvimento Econômico, Alckmin, ele ampliou um pouquinho o leque de contencioso que, na área econômica, tem o Brasil com os Estados Unidos. É a primeira vez que eu vejo um governo do Brasil colocar claramente que a questão não é apenas na área econômica, né? Não é apenas a questão do tarifaço. Ele colocou ali, olha, nós temos problemas que nós estamos discutindo em relação às big techs, né? Facebook, as redes sociais, né? Instagram e tal. Ele admitiu, olha, estamos discutindo essa questão para tentar resolver. Das patentes das indústrias farmacêuticas, ele diz, da bioenergia, das terras raras. Olha, isso aí forma um contencioso muito grande. Então, quando as pessoas pensam assim, não, mas é só o tarifaço, o governo Lula até começou a comemorar ali, porque o Trump reduziu, né, a demanda dele em relação às tarifas, altas tarifas. Olha aí, né, valeu a pena enfrentar o Trump. Não valeu, não. Aqui, isso é apenas um dos aspectos, um dos 3 braços do contencioso que o próprio Trump colocou aí quando impôs aquelas sanções ao Brasil. O primeiro deles é a questão política, né, que envolve a violação dos direitos humanos e a perseguição da oposição do Bolsonaro, que eles querem que resolva isso aí para restabelecer o Estado Democrático de Direito. O segundo ponto é esse aí, econômico, que eu acabei de falar exaustivamente agora. E o terceiro ponto é a questão geopolítica. Aí entramos na questão internacional. O que é isso aí? O governo está deixando claro o seguinte: nós queremos que vocês voltem a se alinhar conosco, e não com a Venezuela e com os outros países. Nós queremos que você pare de encher o saco aí com esse negócio de acabar com o dólar, entende? Então, tudo aí, esse contencioso, ele está colocado da mesa de novo, e eu acho que de ontem para hoje de uma maneira até bastante dramática, sabe? Não sei se é coincidência ou não com a prisão do Bolsonaro. Talvez seja, mas é uma pressão de fora para dentro interessante aí, que o nosso pessoal aqui da oposição no Brasil, se souber usar esse apoio externo aí com mais eficiência, talvez possa conseguir alguns êxitos, né? Nós podemos depois conversar sobre a situação aqui, política interna do Bolsonaro e o que vem pela frente, né? Mas eu queria colocar essa questão aí de modo mais abrangente, para que o nosso pessoal que está nos acompanhando, possa ter uma visão mais geral, né? Do conjunto da obra, né? Exato. Eu acho que eu falei demais, mas eu acho que eu tinha que colocar a questão dessa maneira, né? É que é muito difícil, né, Políbio, quando você vem num programa e as perguntas que são realizadas, elas permitem um amplo leque. Eu queria fazer tratar justamente dessa questão da geopolítica, para que observe muito bem claramente esse posicionamento dessa armada norte-americana, que se fala em torno de 30% do poderio norte-americano, e apenas o USS Gerald Ford, né, que o brasileiro chama, brincando, de Geraldão, seria suficiente para acabar com todo o poderio militar da América do Sul. Nós sabemos disso. Até porque eles têm expertise, além dos equipamentos, eles têm expertise. Ele tem mais de 100 mil toneladas de armamento, né, o Gerald Ford. Então, e essa questão desse poderio todo tem a ver com o que tu falaste agora. O presidente Trump não veio para brincar. No seu primeiro ano, está demonstrando que não aceitará muito mais esses tiranetes. E isso envolve claramente, agora, tu deve ter visto ontem, o Rodrigo, o pessoal aqui, que foi mais uma vez foi modificado a data
do julgamento de El Pollo Carvajal, né, foi estendido agora para fevereiro, o que significa muito provavelmente de que ele vem aos poucos, talvez em forma de drops, né, para quem lembra dessa época, já que a gente está falando de pessoas um pouco mais, como eu também, mais antigas, a conta-gotas ele está levando documentos que estão demonstrando uma irrelevância muito grande, e ele talvez tenha sido um grande colaborador, permitindo que os Estados Unidos conheça muito bem as bases militares, e ele foi um agente extremamente importante nesse processo do financiamento via o famoso, nefasto, cruel Foro de São Paulo, para que se montasse esses grupos que hoje, isso assusta também dentro do Brasil. Qual é a tua opinião hoje sobre o risco Carvajal para o Brasil? Olha, eu acho que o Trump, ele é conhecido essas manobras do Trump, né? Ele primeiro ele faz um discurso ameaçador, depois ele começa a fazer demonstrações de força para mostrar que, olha, eu sou muito mais forte do que você, né? Eu sou muito mais forte que você. Você quer brigar comigo? Olha aqui, ó, então vou botar aqui a tropa na rua para você ver o meu tamanho. Para depois, então, ele dá o golpe fatal. Ou o outro lado se rende, ou ele vai esmagar, né? Então, ele fez isso com o Irã, aí vocês viram, né? Sim. E a favor de Israel lá, quer dizer, você veja Israel com o apoio americano, acabou o quê? Acabou com a Hamas na faixa de Gaza e o apoio, acabou com o Irã, está acabando agora com o Hezbollah e com o Líbano ali do lado, derrubou o governo da Síria, enquadrou o Iêmen. Olha, um país do tamanho de Israel, olha, não é nada, ele pegou em pouco tempo, em poucos meses, e praticamente derrotou 6 países ali do lado, acabou com eles, né? Acabou com eles. Bom, então eu acho que o Trump está evidente que ele está fazendo isso aí, né? Essa é uma manobra dele. Essa semana mesmo, o que ele disse ali? Olha, você veja o fato aí que essa semana o governo americano decretou que o céu de narcotráfico El Soles é uma organização terrorista internacional, né? Então, do ponto de vista legal, ele está resguardado agora, inclusive, para tomar medidas contra o chefe, claro, da organização El Soles, né? Que é o Maduro. Então, está tudo, digamos assim, configurado para que... Agora, ontem ele disse que vai conversar pelo telefone com o Maduro. E eu acho até que ele vai conversar, sabe? O que ele vai dizer para o Maduro? Cai fora, né? É óbvio que ele vai dizer também, porque ele não ligaria para o Maduro apenas para dizer cai fora. Ele vai ter que dar alguma saída para ele. Dizer, olha, você cai fora e vai lá para a Turquia, lá que nós te garantimos, lá você pode ficar vivo lá, tranquilo, entende? Isso aí, a história mostra isso aí, né, para nós. Acho que talvez seja a saída dele. Nas próximas horas nós vamos ter novidades aí, mas o caso do Maduro é uma questão de tempo, né? Caso essa situação prossiga, o que vai acontecer ali na Venezuela? Vocês notaram que o Lula parou de defender a Venezuela? Não está mais defendendo, não, hein? Parou de falar. Bom, mas o que pode acontecer ali na Venezuela, na minha ótica, tá? Depois de ter classificado legalmente o cartel El Soles, comandado pelo Maduro, como organização terrorista, o Trump para atacar pontos na Venezuela. Eu estou convencido de que uma ação militar americana pontual é urgente na Venezuela, sabe? Que seria mais um passo para derrubar o regime lá, né? Agora, a queda do regime é inevitável, viu? Vai ser coisa, proteção mesmo, né? Ninguém bota um poderio desse todo ali nas costas de um país a pouco de nada, né? Não existe isso. Só para a nossa esquerdalha aqui brasileira, aqui, que é ignorante né? Que pode imaginar uma coisa dessa, né? Alô? Oi, ficou mudo aí. Acho que é a sua internet aí. Está ruim a ligação, é? Está ruim. O som está cortando. Eu vou tentar melhorar. Uma questão também que nos chama atenção e que foi também motivo de
de análise do próprio Políbio é de que talvez, olhando já para a questão interna do Brasil, é de que talvez esteja chegando um momento em que a própria sociedade, junto com a classe política, e no caso a oposição, né, ao atual governo, começasse a se articular no sentido de haver uma mobilização nacional com relação a algumas pautas bastante específicas, né, falando em termos de Brasil, né, Políbio. E esse foi um motivo de uma das tuas análises, que talvez nós tivéssemos agora, falando em Brasil, de uma mobilização nacional, não é, envolvendo muitas classes, instituições, o povo, a classe política, não é, para as pautas que são muito caras a uma parte expressiva da população, né, como a questão da anistia, não é? E eu queria que tu abordasse um pouco essa análise que tu fizeste, né, de que esse momento talvez esteja próximo de se implementar esse tipo de atividade, né? Como eu não entendi direito o que tu está tentando. Fizeste um comentário essa semana que nós teríamos que fazer uma mobilização nacional, né? No sentido de haver mais um componente nesse tabuleiro político, né? Uma ação em conjunta da sociedade, com a classe política, com os militares, que você comentou. Sim, também, sim. Né? Eu estava defendendo até a organização de uma frente nacional pela anistia, né? Constituída não apenas dos nossos parlamentares da oposição, mas parlamentares de todos os partidos que sejam a favor da anistia. Mas, além deles, representantes da sociedade civil brasileira, né? Personalidades que estão aí, advogados, professores, trabalhadores, enfim, todos que defendem a anistia. Eu acho que uma frente nacional pela anistia pode cumprir um papel parecido com o que teve a Aliança Nacional Libertadora em 1935, durante o governo do Getúlio Vargas, né? A frente ampla aí que o Juscelino, o Jango e o Lacerda tentaram construir do regime militar. Então, porque não é possível, já está ficando claro que a oposição meramente parlamentar dentro do Congresso, ela não está demonstrando ter força suficiente para poder levar adiante o projeto da anistia. Os nossos deputados e senadores que defendem a anistia ampla, geral e restrita no âmbito do Câmara dos Deputados, esse conjunto de deputados e senadores forma uma extrema minoria, né? Nós temos aí 110 deputados federais que estão realmente alinhados com uma anistia ampla, geral e restrita, mas são 100, 130 deputados para 550, então não tem como fazer isso aí, né? Não tem maioria, não forma maioria. No Senado é a mesma coisa, tem 15, 16 senadores, 81 no total, também não forma maioria. Eles são bravos, esse pessoal, viu, aqui da oposição, que estão batalhando lá, eu sei disso, estão no seu limite, fazendo o que pode fazer dentro das regras parlamentares. É preciso, eu tenho até dito isso, que na ausência do líder maior da oposição, o Bolsonaro, que está imobilizado ali, na ausência do Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, lá refugiado, na ausência do Siles Malafaia, que está enquadrado aí, depois que o Moraes enquadrou ele, né? Então, na ausência de grandes líderes, o que temos aí são deputados e senadores, alguns deles muito importantes, e é preciso, eu tenho dito, que saiam ali tira a bunda da poltrona e vão para a rua para fazer com que o povo brasileiro aí possa ser mobilizado. Porque as pessoas dizem, mas o povo não está indo para a rua. Olha, o povo dificilmente vai para a rua, a não ser quando tem um acontecimento extremamente trágico. Eu não digo nem dramático, hein, porque essa prisão do Bolsonaro é dramática do ponto de vista político, né? Sim. Mas, normalmente, o povo vai para a rua, mesmo sem uma liderança clara, quando tem uma tragédia na política. Como, por exemplo, o suicídio do Vargas, em 1954. Né? Fora disso, o povo ir espontaneamente para a rua, sem liderança nenhuma, não sei, eu não acho que não existe isso aí, não, tá? Então, eu estou defendendo, olha, vamos criar uma frente nacional pela anistia e
mandar caravanas para as capitais dos estados, promover atos públicos, né? Fazer um júri simulado para julgar os ministros do Supremo, com ênfase no ministro Moraes, enfim, explorar, inclusive, as contradições que, neste momento, estão ocorrendo lá dentro do próprio Congresso, né? Vocês estão acompanhando aí que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o presidente da Câmara, Hugo Mota, eles estão em rota de colisão com o governo do Lula, né? Hoje mesmo, em reunião do Congresso, eles conseguiram derrubar mais de 50 vetos do presidente Lula à lei ambiental, né? Exato, sim. Então, impondo uma derrota que não é a primeira vez que então existe. Alguém me disse hoje assim, mas isso aí vai ficar essa ronha aí até o Lula comprar todo mundo aí. Pode ser, mas enquanto isso vamos explorar as contradições aí, né? Hoje eu vi, estou concluindo aqui, viu? Hoje eu vi que a oposição está negociando ali com o relator do projeto da anistia o encaminhamento dessa anistia mitigada aí que o relator, o Paulinho da Força, está propondo ali. Então, é possível que isso aí tenha algum tipo de andamento, né? Depois nós podemos conversar sobre a questão da prisão do Bolsonaro, né? E o que significa isso, inclusive, para o futuro imediato aqui no Brasil, né? O que se vê, Políbio, é justamente isso. É uma questão de que essa questão de criar uma figura de uma dosimetria seria reconhecer, né, que o julgamento, de alguma maneira, teve alguma validade quando nós sabemos que ele é comprometido desde o seu princípio. Primeiro, não houve golpe algum. O que houve foi um estudo da viabilidade de usar o quê? Né, um medicamento constitucional frente a todo um processo que aconteceu, onde não houve paridade de armas durante o período eleitoral. A todo esse prejuízo que houve a uma parte, até mesmo para que houvesse o reconhecimento da presença de um outro candidato na disputa do pleito eleitoral, o que aconteceu, né, que nós sabemos que algumas rádios acabaram, de certa maneira, principalmente no norte e nordeste do Brasil, não impulsionando, não permitindo que houvesse a amplitude de igualdade na exposição dos candidatos, suas propostas, seus projetos de governo. E que, se tu aceitar alguma coisa, ainda mais vinda do Paulinho da Força ou qualquer outro que esteja com ele, não acredito que ele tenha capacidade alguma de conduzir um processo desse, a não ser que alguém faça por ele, né? E diante disso, como tu vês, de fato, uma questão de organização de base da oposição, até mesmo para lançar, digamos, uma frente dessa natureza, que julgo extremamente interessante, realmente, para que dessemos um maior conhecimento a uma parte da sociedade para saber o que está acontecendo e o quanto ela está vulnerável à medida que ela espera que alguns políticos possam resolver a sua vida. Olha, você sabe que... Deixa eu colocar duas coisas assim, bem rapidinho. Duas curiosidades, né? A primeira delas é a seguinte. Ontem eu estava fazendo uma discussão com alguns advogados, e aí eu disse, nós estávamos discutindo exatamente isso, viu? E aí eles diziam, mas é muito difícil, você veja aí quais são os nossos recursos que nós temos aí em relação à prisão do Bolsonaro, nós temos aí embargos infringentes, aí começa aquela discussão, né? Sim. Que a jurisprudência do Supremo mudou, que só pode opor embargos infringentes se pelo menos houverem 2 votos divergentes, aquela ronha, né? Não, mas depois dos embargos infringentes nós podemos pedir uma revisional. Você pode pedir muita coisa, pode pedir habeas corpus. Entende? O problema todo é o seguinte, eu estava colocando para os meus amigos advogados, o problema é que algum de vocês é advogado ou não? Algum de vocês é advogado? Não. Não. Então, olha aqui, aí eu estava dizendo o seguinte, o problema é que os advogados, eles têm que cumprir o rito processual, sim, o devido processo legal, tudo dentro do que manda a técnica jurídica, de acordo com as leis existentes no Brasil, a Constituição, sabe? É como se nós tivéssemos uma luta livre, um jogo de futebol, o time entrou no campo, como os advogados entraram, e o juiz já vai avisando, olha, vocês têm que cumprir tudo que está aqui, viu, jogador, viu, lutador? Tem regras aqui, vocês têm que cumprir, não pode deixar de cumprir. Nesses julgamentos, por exemplo, políticos que estão acontecendo agora, os advogados, eles cumprem religiosamente
o rito processual. Eles trabalham de acordo com o ordenamento legal brasileiro. Exatamente. Só que tem um detalhe, o magistrado não. O outro lado não. O promotor também não, o Ministério Público também não. Quer dizer, você tem ali o réu, o advogado trabalhando tudo de acordo com o que manda a lei, dentro do ordenamento jurídico, mas do outro lado você tem o Ministério Público e o magistrado, que eles simplesmente é o seguinte, né? Eles não respeitam lei nenhuma, não respeitam nada do que está inscrito dentro do ordenamento jurídico brasileiro. A lei loa, c'est moi. A lei sou eu. Então é um jogo. A gente sabia desde o início, isso aí, eu cansei de escrever no meu blog, isso é um jogo de cartas marcadas, isso é um processo semelhante aos processos de Moscou do Stalin. Sim. Você sabe exatamente o que vai acontecer, de que modo os magistrados vão decidir, de que modo eles vão decidir, eles vão condenar. Você sabe exatamente que o Ministério Público Federal vai fazer o jogo do magistrado e vai junto com ele, a Polícia Federal também. E aí eles vêm com aquela história. Agora entra com embargos declaratórios. Você já sabe o que eles vão fazer com o teu embargo. Bota no lixo. Aí não, eu vou entrar com embargo. Não, embargo de infringente não pode. Entendeu? Eu vou entrar com habeas corpus. Você bobagem, com habeas corpus vai entrar, não vai dar, entende? Então, é isso aí que nós estamos discutindo aí, né? É um jogo totalmente de cartas marcadas. Primeiro isso aí, né? A segunda questão que nós estávamos discutindo aí tem relação com o que pode acontecer agora aqui a oposição, o que ela vai fazer, essa questão do projeto da dosimetria, né? Eu canso de dizer o seguinte, que a política não é preto e branco, né? Ela tem 50 tons de cinza. Então, não tem outra maneira de intermediar as demandas da sociedade perante o Estado, a não ser através da política, né? Então, eu não gostaria que fosse aprovado esse projeto de dosimetria, né? Que é a fixação de penas menores aí para casos tipificados aí como incriminados como crime, né? Tipificados como crime. Mas, sei lá, de repente, né, a política, às vezes, você cede em alguma coisa e vai adiante, né? Quem sabe? Pois pode ser um primeiro passo para uma anistia maior depois, né? Porque, olha aqui, depois nós podemos conversar sobre o que eu vou dizer agora aqui, que eu acho que é uma pauta, tá? Que eu acho, depois vocês me cobrem isso que eu vou dizer agora, tá? Eu acho, sinceramente, que o sistema conseguiu fazer o que ele queria. Que ele completou a obra. Eles mesmos estão dizendo isso, né? Se encerrou um ciclo. Não é o que o Múcio disse, o ministro da Defesa, se encerrou um ciclo. O próprio Gilmar Mendes encerrou um ciclo. Hoje, a Malu Gaspar, que é jornalista lá da Globo, que interpreta a voz do dono, ela colocou na coluna dela assim, olha, acabou um ciclo, agora se trata de segurar o STF. Entendeu? Quer dizer, ou seja, na minha avaliação, eles conseguiram o que eles queriam, que era botar o Bolsonaro na cadeia e impedi-lo. Conseguiram isso aí. Entende? Então, tudo que vem daqui para frente, de hoje, nós estamos colocando essa quinta-feira para frente, na minha avaliação, não vai ser o pior. Vai ser exatamente uma abertura lenta e gradual, como aconteceu durante o regime militar, né? Como é que o Geisel dizia? Nós vamos fazer uma abertura lenta, gradual e segura. E esse sistema vai tentar fazer isso aí, viu, tia? Sabe? Tentar manter lá o Bolsonaro enquadrado e, sei lá, vamos para uma... Daqui a pouco eles estão pegando até o pé do Lula. E toca o Tarcísio lá. Pois é, então tu entendes então que a retirada de Bolsonaro e de Lula pode ser um próximo passo envolvendo a ideia que pode acontecer nesse ambiente aí, Eu acho que o sistema está manobrando nessa direção há bastante tempo. Sim. Mas, não é por acaso que a Zero Hora anteontem botou um editorial na RBS, sabe? Botou um editorial que vem justamente nessa linha, assim, olha, precisamos encontrar uma terceira via. A terceira via é o quê? Nem Lula, nem Bolsonaro. Quer dizer, eles querem o Tarcísio. É óbvio que eles querem o Tarcísio, né?
porque o Leite aqui também não corresponde. O Tarcísio corresponderia aos interesses, porque o pessoal do Bolsonaro poderia ficar com o Tarcísio e ele não é mal visto pelo sistema, até pelo contrário, ele é bem visto até pelo sistema. Ele não ameaça os interesses do sistema, o Tarcísio, né? Como o Bolsonaro ameaça, né? Como ameaçou durante os 4 anos dele. Políbio, me diz uma coisa, vamos trazer um lado agora, que às vezes nos grupos você vê muito a discussão e me preocupa muito. Você traz a pessoa do Tarcísio, que tem um aspecto muito, né, um espectro muito positivista, Caiado, Tarcísio, Ratinho Júnior e Zema. Qual deles é o mais ou menos confiável? Eu nem coloquei mais confiável. Acho sinceramente que é o Tarcísio. Eu não tenho dúvida que é o Tarcísio, Zé. Não tenho dúvida. Ok. Em Políbio, existe um livro do Laurentino Gomes, 1899, que conta... eu li. Que conta exatamente 2 episódios interessantes, né? Um capitão do exército que queria a eliminação de toda a monarquia, chamado João Cardoso, e um pai de um estudante, quando ocorre a proclamação da República, e diz: olha, vocês estavam colocando que iam mudar tudo aqui, mas os caiados estão aqui ainda, dizia, né? Então o João Cardoso era simplesmente o avô de Fernando Henrique. Isso aí é o sistema, Políbio? É o sistema, claro, né? Agora, o problema é o seguinte, o sistema, de vez em quando, ele quebra a cara, né? Porque é aquela velha história do Garrincha, né? Que ficou vendo o técnico da seleção dizendo: olha aqui, você, Garrincha, entra por aqui, vai lá no canto esquerdo, chuta em direção à área, e aí toca um gol nos russos, e o Garrincha morria de rir. Ele disse: por que você está rindo? Por quê? Diz ele: vem cá, você combinou isso com os russos? Quer dizer, ou seja, o sistema pode querer muita coisa, mas ele combinou com os russos, ou seja, combinou conosco? Ele não combinou conosco, eles estão fazendo o jogo deles. Agora, nós também estamos fazendo o nosso jogo, né? Hoje existe uma opinião pública aqui e uma imensa maioria de brasileiros que estão pensando com cabeça própria, que estão agindo com a cabeça própria, que estão tomando decisões com a cabeça própria. Esse programa, vocês que estão aí, eu que estou aqui, nós não somos influenciados por eles, né? Nós, de modo algum. E os milhões e milhões de brasileiros que estão usando as redes sociais aqui, para nós, a jornalista hoje é todo mundo, né? Não é só quem tem o canudinho, não, a profissão de jornalista, né? Eu tenho concorrência até dentro de casa aqui, o dia inteiro. Políbio, me diz uma coisa, o Brasil hoje é talvez o único regime no mundo juristocrata, né? Como é que você faz com que É uma ditadura do judiciário, exato, né? Nós somos o consórcio do Supremo é o que eu chamo o eixo do mal, né? O eixo do mal. Tá. Assim, ó, a questão é essa, né? Até porque agora foi comunicado, a gente vai encerrar hoje um pouco de 5 minutos antes. Mas assim, dentro dessa questão, como é que você faz com que haja uma certa acomodação e uma pseudonormalidade quando essas pessoas conseguem ter hoje essa primazia do controle? Nós sabemos que o Lula é apenas um fantoche, né? Isso não é de hoje, há muito tempo. Ele nasceu nos porões da USP e com aqueles que são o oxímoro, né? Esquerdistas católicos. Isso é um oxímoro. Quem entende um pouco de figuras de linguagem vai entender o que eu estou dizendo. Como é que eles voltariam a um estado onde o seu protagonismo fosse reduzido? Como é que se faz isso? Eu acho que eu não entendi. Assim, ó, hoje nós vivemos uma juristocracia e tu concorda? Nós somos sim. Tá? Uma ditadura do judiciário, né? Exato. E como é que você faz com que daqui a pouco haja uma negociação em que o país entraria numa falsa normalidade, onde se encontre um caminho aonde esses juízes, que hoje têm esse imenso protagonismo, reconheçam que o papel de um judiciário deveria ser constitucional? Como é que ocorre essa transição? Sim, a única maneira que eu vejo é via Congresso, sabe? É via Congresso, eu não vejo outra maneira, não, sabe?
E acho que isso é possível via Congresso, né? Não uma abertura total, mas aquela do Geisel, né? Lenta, gradual e segura. É o que eles vão tentar, viu? Então, tentar fazer. Agora, isso só se faz através do próprio Congresso, sabe? Não tenho, do ponto de vista, digamos assim, vamos jogar dentro das 4 linhas, né? Sim. Então, e eu acho que o Congresso faz isso, sabe? Ano que vem tem eleição. Então, as coisas estão se precipitando muito no sentido de se buscar algum tipo de normalização, entre aspas, mas algum tipo de normalização. Nem que seja com o Bolsonaro preso na casa dele, alguma coisa desse tipo assim, entende? Mas fora do jogo direto, né? Mas é via Congresso, estou convencido. Políbio, eu queria te perguntar assim, como é que tu enxerga hoje a direita brasileira, né? Porque agora envolveu uma questão envolvendo o Carlos em Santa Catarina. Como é que tu está vendo assim? Porque a direita ela sofreu uma série de desgastes ao longo do tempo, né? Nós tínhamos o Lacerda, depois veio o Enéas, agora veio o Bolsonaro. Ou seja, ela não consegue se desenvolver à medida em que o próprio sistema ele tira do jogo político assim esse espectro tão importante dentro de uma política do dia a dia, que é a direita. O que te parece assim essa direita brasileira? Está batendo muita cabeça ainda? A direita sempre existiu majoritariamente no Brasil, mas, digamos assim, era aquilo que... Eu tenho um amigo meu que era editor de política lá do Correio do Povo, da Zero Hora depois, o José Barro Nuevo, né? E o José Barro Nuevo costumava escrever assim, a maioria silenciosa, essa minoria silenciosa que é do PT e da esquerda tomou conta das ruas, eles tomaram conta das narrativas, e a maioria silenciosa está quietinha lá dentro de casa. Bom, olha aqui, sabe o que era uma vergonha. 10 anos atrás, as pessoas que eram de direita, os pesquisadores perguntavam, você é de direita? Não, eu não sou de direita, eu não sou de direita. Então, agora de lá para cá, sabe quem é que despertou e deu unicidade a essa direita? Foi o Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro encampou as aspirações, as consignas colocadas nas ruas desde 2013 pelo povo brasileiro, que são as consignas dos valores sociais, principalmente, não é? Da defesa da família, da propriedade privada, do Estado, da religião. Ele encampou isso aí, tomou conta, isso aí levou nas urnas e acabou, digamos, amalgamando a direita brasileira. E hoje a direita não tem mais vergonha nenhuma de se expor, não. De jeito nenhum, né? E dá para se notar o seguinte, que a direita tomou conta das ruas, expulsou a esquerda da rua. Mesmo com o governo, mesmo com o Moraes e com tudo isso aí, só quem consegue botar multidões nas ruas é a direita. E de modo muito claro, é a direita que está botando o povo na rua. Se você for para as redes sociais, é a direita que tomou conta de modo hegemônico das redes sociais, né? Então, pode estar até amortecida aí, com receio, intimidada, mas isso aí não volta mais atrás, né? A história, ela pode até ter alguns interregnos, sabe? Mas a marcha para o processo civilizatório avançado, ele não se interrompe de modo definitivo, sabe? Sim, Deus te ouça. Perfeito. Políbio, nós queremos agradecer a tua participação, sempre o tempo passa muito rápido, tinha muitas perguntas aí ainda para fazer, vai ter que voltar numa próxima aí, para o pessoal poder fazer os seus questionamentos. Muito obrigada. Olha, eu, por mim, podemos ficar mais 4h30 aqui no ar, não tem problema. Com certeza. Tá certo. Mas. Tá bom. Foi um prazer ter estado com vocês aqui esta noite aqui, tá? Estou sempre à disposição, tá bem? Valeu, muito obrigado, Políbio. A gente se encontra na próxima, então. Isso mesmo. Bom, nós então ouvimos aí Políbio Braga, né, dando a sua opinião sobre a política brasileira, principalmente né, o que tem acontecido no país. Tivemos aí os nossos convidados, Rodrigo Silva Jardim, Carlos Flávio Barbosa. Sempre é muito importante, né, ouvir vocês falando aí, dando as suas opiniões, fazendo seus questionamentos, né? E a gente agradece por vocês estarem aqui, né, mais uma vez. E o tempo sempre é muito curto, né? Sempre. Muitas vezes a gente traz pessoas aqui que são, digamos assim, neófitos na questão do rádio, né? E eles dizem, mas o que eu vou falar? É muito tempo. Aí depois que eles terminam, Lisete, todos foram unânimes.
Eu posso vir de novo? É verdade. Porque é extremamente aconchegante, porque aqui não tem plateia, porque uma É. coisa que intimida é a plateia, ou Verdade. perguntas ao vivo, ao telefone, né? É verdade. Não, e também tem essa questão, né, que as pessoas ficam escutando, elas não aparecem, então eu fico ali, escuto, penso, mas às vezes eu não quero me expor, então elas não põem aí a sua opinião, né? Mas sempre é bom ouvir, né, vários lados, porque a gente sabe que tanto a política como todas as outras áreas, sempre a gente tem que ouvir os dois lados, né? Porque aí a gente toma a posição, claro que a gente decidir, mas é importante. Os 2, os 3, os 4, os 5 Verdade. lados, né, Ah, Lisete? sempre. Né? A gente é a favor do debate, né, Lisete? Exatamente. O que não pode é ter uma perspectiva de vida monocórdica, assim, né? Se impondo em relação às outras pela força, né? Eu acho que nós vamos ter que fazer um outro tipo de entrevista, sabe? Fazer aqueles, como é que a gente chama? Aqueles bate e volta, assim, das palavras mais rápidas, assim. Porque, às vezes, por exemplo, depende do convidado, ele tem muito tema, né? Muito assunto, e às vezes a gente não consegue aproveitar tanto, porque tinha que ser mais objetivo, né? Mas é muito difícil, porque como eu falei no início, complexo, a questão né? das perguntas que você faz, elas são amplas, né? E você também tem que inserir o ouvinte, né, dentro do tema para que ele possa, senão fica uma coisa entrecortada, ele diz assim, mas eu não estou entendendo o que está acontecendo. falando. Porque nem todo mundo consegue, por exemplo, ele é um jornalista, advogado, etc., que ele trabalha muito cedo, tem muitos contatos, né? E ele tenta fazer uma síntese também, se você entrar no blog dele. Sim, eu olhei essa semana. São 60 anos de jornalismo, né, gente? Então não é você um imagina uma pessoa dessas, você fazer uma síntese de algo, é como um cartunista, e nem todo mundo tem o dom, digamos, da escrita, da pintura, da síntese, para poder fazer com que as pessoas, ao ler um texto pequeno, ele tenha compreensão da amplitude do seu significado. Verdade. Rodrigo, muito obrigada. Valeu, Lisete. Carlos Flávio, obrigada. Obrigado sempre. E quinta-feira que vem a gente está de volta com mais podcasts sem paralelo. Então compartilhe essa live aí para que as pessoas possam se atualizar em tudo que está acontecendo, né? Não só na área do empreendedorismo, mas também na área da política. E depois do intervalo nós temos o Mindset Empreendedor, as mentes empreendedoras.